Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem por aí? Hoje é segunda-feira, 12 de abril. Eu lhes dou o bom dia a essa primeira edição do Desenve Notícias, aquele comentário que diariamente eu, Fausto Oliveira, trago para você aqui na Revolução Industrial Brasileira no YouTube, comentando sempre algum aspecto da economia pelo viés assumidamente desenvolvimentista. Antes de começar a entrar no assunto do Desenve Notícias, primeira edição de hoje, eu queria lembrar e convidar você a conhecer o Clube da Revolução Industrial Brasileira, o Clube de Membros. Ele é uma iniciativa que está começando essa semana através do Apoia-se. Lá na descrição desse vídeo aqui embaixo você vai poder clicar no link do Apoia-se e lá dentro está estruturado o Clube de Membros da Revolução Industrial Brasileira, que eu estou chamando de Clube da RIB. Lá você vai conhecer os benefícios exclusivos que você pode ter de mais contato comigo, novos materiais que eu estou produzindo que vão destinados aos assinantes do Clube de Membros e oportunidades de aprender mais e qualificar o seu ponto de vista, seu entendimento e suas argumentações para o debate público através de, inclusive vou dar um spoiler aqui, seminários muito bacanas que eu estou montando com grandes nomes e que vão enriquecer você que for membro da RIB a partir de agora através do site do Apoia-se. Tá legal? Então tá dado o recado, eu vou passar aqui agora para o assunto do Desenve Notícias de hoje. Matéria do Valor Econômico, trazendo, edição de hoje, uma notícia muito interessante para quem curte aquela onda que o Brizola costumava chamar das perdas internacionais. Quem é mais velho certamente tem esse vocabulário na cabeça, já acompanhava a história do Brasil naquele momento, já conhece as perdas internacionais. O que são perdas internacionais? São vazamentos de recursos financeiros que deveriam ser mantidos no país por vários instrumentos. Esse conjunto de instrumentos que tiram recursos financeiros do país é uma constante na história moderna brasileira. Ao longo do século XX, nós sempre sofremos com perdas de recursos significativos em função dos mecanismos montados aqui, seja por empresas, seja por bancos, seja pelo próprio sistema legal, jurídico, institucional, político e econômico brasileiro, que facilita para que os recursos que deveriam ficar no país saiam do país e vão alimentar riquezas estrangeiras. Essa sempre foi a lógica das perdas internacionais. E muito interessantemente, hoje me aparece aqui a notícia dizendo que o Brasil é o terceiro país que mais perde com a ida de lucro das multinacionais para paraísos fiscais. É isso aí. O Brasil é o terceiro país que mais perde arrecadação fiscal com a remessa de lucros de multinacionais para paraísos fiscais. Lembrando que paraísos fiscais são aqueles lugares que, por terem legislações de alto sigilo sobre movimentações bancárias, costumam ser usados por quem quer fazer coisas ilegais com a movimentação de seus capitais, esconde eles naqueles lugares. Em geral são contas sem nome ou contas que podem ser abertas por pessoas físicas que são os laranjas, esse tipo de coisa. E, portanto, é aquela situação muito propensa às ilegalidades que, no fundo, são os grandes crimes financeiros de colarinho branco. Não estou dizendo que todas as multinacionais pratiquem crimes de colarinho branco internacional, claro que não. Mas é certo que, junto desse bololô que também tem o colarinho branco, vai um monte de lucro que deveria ser tributado no Brasil porque é gerado no Brasil, por transações comerciais dentro do país, mas que não é tributado. Não vai ser tributado em lugar nenhum porque nesses paraísos fiscais eles não são tributados. Ali funciona apenas como comissão. Os bancos, as financeiras dos lugares, Ilhas Cayman, Ilhas Virgem, esses lugares, eles apenas retiram comissões e com isso eles movimentam a economia local. Em geral, por isso são lugares muito pequenos. Mas vamos em frente. Sabe quanto o Brasil perde por ano de arrecadação fiscal por causa do envio de lucros de multinacionais para o estrangeiro, para paraísos fiscais? 14,9 bilhões de dólares. Para ser preciso, vou achar o parágrafo aqui que coloca exatamente. São 14,6 bilhões de dólares por ano perdidos de arrecadação fiscal por causa de multinacionais que enviam esses lucros para paraísos fiscais e mais 280 milhões de dólares, que fica até pequeno, perto do outro montante, que são evasão fiscal de pessoas físicas. Pessoas ricaças brasileiras que pegam dinheiro para evitar serem tributados no Brasil e colocam em paraísos fiscais. Muito bem, isso tudo com o cenário fiscal que se tem hoje, né?
E aí, vejam, eu fiz uma conta de padeiro rápida aqui, 14 bilhões, 14,9 bilhões, né, que é o que nós perdemos de arrecadação fiscal por ano, por causa dessa movimentação das multinacionais e das pessoas físicas, que, né, uma pequena parte corresponde às pessoas físicas. Isso, vezes eu coloquei 5,40 para ficar aí $1 mais ou menos atualizado, né? Tá dando 80 bilhões em torno disso, 80 bilhões de reais por ano, tá? Por ano. A Operação Lava Jato, que tanto se gosta de se regozijar, de que recuperou dinheiros enviados para fora por causa da corrupção, etc, etc, recuperou em torno de 10 bilhões de reais. E mais não pôde fazer, apesar de toda a facilidade que teve. Só para colocar uma ordem de grandeza nessa discussão. Tudo isso que está aqui está sendo feito legalmente, tá? O levantamento é de uma ONG chamada Tax Justice Network, que fez o levantamento para o mundo inteiro. Se vocês quiserem saber, por curiosidade, o país que mais perde arrecadação por evasão para paraísos fiscais são os Estados Unidos, que perdem nada menos do que 89,3 bilhões de dólares por ano de arrecadação, ok? A Alemanha perde 35 bilhões de dólares, ou seja, países que, como os liberais gostam de dizer, têm cargas tributárias mais tranquilas, têm estruturas de incentivos corretas para fazer negócios, têm facilidade de fazer negócios e tudo mais, também perdem arrecadação fiscal por causa de movimentações como essas, de envio de lucros para paraísos fiscais. Não é uma exclusividade do Brasil. Uma outra curiosidade muito interessante é que o segundo da lista, na verdade, é o Reino Unido, com 39,5 bilhões de dólares perdidos em arrecadação. Só que tem um problema. O Reino Unido ainda é dono dos territórios onde a maior parte dos paraísos fiscais está sediada. Ilhas Cayman, Ilhas Virgens Britânicas, não é verdade? Lugares como esse. Então, para eles, não é tanto a sangria que como para o Brasil. E no caso dos maiores perdedores de arrecadação fiscal por evasão para paraísos fiscais de multinacionais, o Brasil é o único país que não é rico. Então veja, nós que dependemos desesperadamente de termos mais recursos em caixa para a promoção de políticas públicas, estamos perdendo uma quantidade avassaladora de dinheiro todos os anos, apenas pelo fato de que multinacionais não querem tributar aqui. Com certeza devem pagar por uma certa parte, mas aqueles lucros que deveriam ser tributados, por exemplo, com a CSLL, com o imposto de renda de pessoa jurídica, etc, etc, não contabilizado, porque ele vai ser enviado para fora, não é verdade? Acaba diminuindo, portanto, o percentual tributável dessas empresas que estão instaladas no país. Logicamente, não quero de novo fazer essa ressalva, não estou dizendo que isso seja generalizado, acredito até que não seja generalizado, mas ainda acontece. E, pessoal, são 80 bilhões de reais por ano. Eu sei que agora nós estamos num déficit de 700 bilhões de reais por causa do Covid, mas até pouco tempo atrás estávamos num déficit de mais ou menos isso. Mais ou menos isso. O orçamento do governo Temer para cá é que começou a prever déficit de mais de 100 bilhões de reais. Quando a grande crise da recessão da Dilma Rousseff começou, nós tínhamos um déficit primário de em torno de 19, 20 bilhões de reais. E já então, provavelmente, essa situação existia. Então, veja, para não estender demais, eu queria apenas mencionar aqui a avaliação da Tax Justice sobre o caso brasileiro. Primeiro que ela coloca que a perda de arrecadação, no caso do Brasil, por esse estudo, ou seja, por envio de lucros de multinacionais para fora, para paraísos fiscais, equivale a 3,2% da receita tributária, o que é muito, tá? É muito. Você pode achar que é pouco, mas não é muito, porque isso é um dinheiro que é direito do Estado brasileiro receber. E outra coisa que eu quero colocar aqui é que eles dizem que numa comparação com a Argentina, Chile e Peru, a entidade considera que o Brasil é altamente vulnerável a fluxos financeiros ilícitos, tá? Enquanto a vulnerabilidade do Peru diminuiu ao longo do tempo, a do Brasil permaneceu constante. É o que está dito aqui. Tá legal? Então, assim, não vou mais mencionar nenhum dado do que apareceu aqui, vou deixar o link para quem quiser ver, mas quero concluir dizendo o seguinte. É evidente que o Brasil é uma peneira
A conta de capitais aberta do Brasil, aquela conta que das contas nacionais, você tem a conta de capitais. A conta de capitais do Brasil é aberta e dentro dela não há, dentro da estrutura jurídica, regulação, por exemplo, para a entrada e saída de dólares. Os dólares entram e saem como querem, vestidos com todo tipo de roupa, enganando a nossa alfândega cambiária. Muito facilmente. Mais ou menos que o Banco Central, só o que ele faz é sacar uma conta de subtração no fim do mês e ver quanto entrou, quanto saiu, se o saldo é positivo ou negativo. Tá? Então é evidente que o Brasil precisa implementar um pouco mais de rigor no controle das movimentações de capital. O Brasil não pode se dar ao luxo, e veja, eu sei que nós estamos numa situação de déficit primário, ainda mais dramática por causa do Covid, mas mais ainda por isso, não pode se dar ao luxo de perder 80 bilhões de reais de arrecadação por ano para isso. E aí fica aquela conclusão, quer dizer, o pessoal ficou muito traumatizado, a sociedade brasileira ficou muito traumatizada com o que a Lava Jato apresentou e aí criou esse rancor todo muito poderoso, né? Uma energia de rancor muito grande que infectou a cabeça de muita gente que hoje acha que a corrupção de políticos é o único mal que existe no Brasil, é a única via de perda de recursos. E o que esse estudo, né, muito interessantemente mostra é que não é. Mas qualquer pessoa já deveria saber disso. O Brasil perde recursos também com a corrupção de políticos, também com o desvio de obras públicas, contratações, etc. Mas aqui ficou demonstrado, no mínimo, porque isso aqui é um dos aspectos das perdas internacionais, no mínimo, o Brasil perde 80 bilhões de reais por ano com envio de lucros para fora do Brasil, a fim de que fiquem isentos de tributação, bem guardadinhos em paraísos fiscais. E aí é isso. Bom, eu não acho isso legal, acredito que você também não acha. O pessoal do Imposto é Roubo também, né, tem tudo para não achar. Acho que isso seria universalmente considerado injusto para com o Brasil. Porque eles vêm aqui, instalam suas fábricas, instalam suas operações, lucram, né, com atividades comerciais dentro do Brasil. E aí, na hora de pagar o imposto, não querem pagar? É isso? Então fica aí. Pessoal, então obrigado por me ouvir. Aqui o Desenho de Notícias de primeira edição concluindo. Quero novamente pedir para você avaliar aqui o link do Apoia-se. Está aqui embaixo, já colocado como Clube de Membros da Revolução Industrial Brasileira. É uma iniciativa nova que está começando essa semana. Convido você a participar. Você vai ter benefícios exclusivos lá dentro que vão ser muito úteis para você continuar essa sua formação desenvolvimentista que todos os dias você vem aqui adquirir na Revolução Industrial Brasileira. Obrigado e até um abraço. Até mais.